Boa noite a todos que nos assistem neste momento pelo canal da Seara Espírita Jesus Gonçalves. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, colaborando com esse momento de reflexões doutrinárias. Agradeço pelo convite e a oportunidade de estudo e de exposição dos temas que norteiam a nossa vida através da doutrina dos Espíritos. E para esta noite, as nossas reflexões serão em torno do Livro dos Espíritos, Anjos Guardiães, Guias e Protetores. Vou aqui compartilhar a tela com vocês, para que nós possamos acompanhar o trabalho desta noite com as reflexões que são pertinentes a esse assunto deveras importante, interessante para todos nós. Então, um abraço a todos da Seara Espírita Jesus Gonçalves, agradecendo a nossa irmã Cléo Pinheiro pelo convite de estar colaborando neste momento. Sou Edivaldo César, trabalho no Instituto Kardecista da Bahia, que em sede física se encontra lá no Pelourinho. E assim como todos nós, devido à pandemia nesse momento, estamos também trabalhando no salão virtual, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, chegue a todos nós neste grande momento de educação espiritual no planeta Terra. O livro básico, o Livro dos Espíritos, a doutrina do anjo da guarda, o anjo guardião. Quem é o anjo da guarda? Um espírito celeste que, se crer, velar sobre cada pessoa, afastando-a do mal e inclinando-a para o bem. É o anjo custódio, espírito protetor, anjo da guarda, o bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, a obra O Livro dos Espíritos, orientado pela equipe do Espírito Verdade, eles nos dizem que a doutrina do anjo da guarda sempre foi, sempre será, um ensinamento verdadeiro, que a misericórdia divina permite que todos nós, espíritos em processos de evolução, de educação espiritual, tenhamos ligados a nós um amigo espiritual, que é um espírito com maior evolução lógica, intelectual e moral, para nos conduzir, auxiliando-nos na nossa caminhada. Então, o espírito protetor, podemos chamar de bom gênio, anjo da guarda, mentor espiritual, e a missão é nos acompanhar no nosso crescimento. É uma das tarefas desse espírito amigo. Entre as demais que ele realiza, na sua evolução também, compete nos orientar, educar, moralmente, espiritualmente, conduzindo-nos, muitas vezes, em diversas experiências encarnatórias ao longo dos tempos, como nos dizem os mentores espirituais. E nesse capítulo, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, na questão 489, Allan Kardec pergunta: há espíritos que se ligam ao indivíduo, em particular, para o proteger? E eles responderam afirmando: sim, é o irmão espiritual. É o que é chamado de bom espírito ou bom gênio. Então, ligam-se a nós através das leis divinas, da misericórdia, para nos proteger, para nos auxiliar, para nos impulsionar ao crescimento, permitindo assim que nós possamos encontrar o caminho reto e seguro que é da lei, para que a lei nos auxilie nesse crescimento espiritual. Então, essa mensagem, esses ensinamentos, essa mensagem do anjo guardião que compete a todas as religiões é verdadeira. E nós que estudamos a doutrina sabemos que temos espíritos simpáticos que ligam-se a nós naturalmente. A mentora Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, nos diz que os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas iluminam as noites das almas e atendem-lhes às necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Então, são como pais conduzindo filhos, né, ao processo evolutivo,
são embaixadores de Deus, são aqueles seres que já desenvolveram em si a moral, o intelecto de tal forma que candidatam-se, fazem-se escolhidos, porque Deus não escolhe, somos nós, os espíritos, que nos fazemos escolhidos para determinadas missões, determinadas tarefas. E elas nos dizem que eles são como estrelas formosas que servem para quê? Para iluminar as nossas noites e iluminar os nossos caminhos. A obra básica é o Livro dos Espíritos, questão 491. Qual é a missão mesmo do Espírito Protetor? E ele nos esclarece. A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, é um pai orientando um filho, e o pai não permite, não dá tudo ao filho que possa comprometer sua caminhada evolutiva. Assim também o nosso amigo espiritual, protegido pelo bom caminho, conduzir o protegido, nós, pelo melhor caminho. Através de quê? Da inspiração, através da intuição, através da presença dos fluidos espirituais amigos, através da conversação. Quando nós estamos em desdobramento, o corpo físico repousa, nós deixamos o corpo e nos encontramos com esses amigos espirituais que se encontram desencarnados. Consolo nas aflições, esse momento que nós estamos vivenciando agora no planeta. Desde o ano passado, 2020, uma pandemia. Quantas aflições, quantos estresses, quantas angústias, o medo tomando conta de nós, porque somos espíritos medianos, e é normal que assim aconteça, através da preservação que nós queremos manter para cumprir com a nossa tarefa enquanto encarnado. Então, eles se apresentam em todos os momentos da vida, nos auxiliando, nos inspirando, se apresentando como um farol de luz, nos mostrando o caminho, nos envolvendo em fluidos benéficos que avivam em nós a esperança, a fé, a coragem e o trabalho no bem. Veja essa imagem de luz, um ser espiritual se fazendo presente no invisível. Alguns têm condições de percebê-lo e outros não, apenas de senti-lo, como na maioria de nós. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, ou seja, quando chegamos no plano dos desencarnados. E mesmo através de numerosas existências, experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. Então, por mais que nós nos demoremos no corpo físico, é breve perante a eternidade. Então, o espírito protetor liga-se a cada um de nós desde o momento do nascimento, nos acompanha durante a existência encarnatória e também depois no plano espiritual dos desencarnados, sempre nos acompanhando e nos aconselhando. Olha a mentora mais uma vez. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, em quem pode e deve buscar inspiração, escutando e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. A consciência cósmica universal é a consciência divina. Deus, o Criador e mantenedor da vida, primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as outras causas. Então, essa criatura no mundo somos nós, enquanto encarnados ou desencarnados, estamos vinculados a um espírito superior. Superior a que a nossa condição, tanto moral quanto espiritual, teria que ser, para que ele possa nos conduzir com sabedoria. Então, nós somos conduzidos, inspirados, amparados, protegidos e orientado a seguir o melhor caminho para a busca do crescimento espiritual. Comentário de Kardec. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender, pelo contrário, é grande e sublime. Por quê? Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho?
ainda que esteja distante, ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Então, esclarecendo para nós a doutrina, que nós estamos vinculados pelo fluido cósmico universal. E esse fluido leva aos nossos pensamentos, trazem os pensamentos dos espíritos desencarnados até nós, apesar da distância, apesar de estarmos em vibrações diferenciadas, que todos nós somos espíritos, estamos mergulhados no fluido divino, que é o fluido cósmico universal. Então, não surpreende que nós que sabemos das comunicações espirituais, o telefone toca do plano espiritual dos desencarnados para o plano espiritual dos encarnados, que somos nós. Então, isso é grande e sublime. E aí ele dá o exemplo, os pais, quando estão encarnados, não se comunicam com os filhos que estão em outros países, em outras cidades, pelo pensamento, pela correspondência, pelo telefone, pela tecnologia, como nós estamos utilizando neste momento, para que a mensagem chegue aos companheiros, irmãos desta seara de Jesus, que estão vinculados também no estudo da doutrina. Então, assim agem os espíritos amigos e superiores. O espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Sim, mas nos perder de vista, não. Porque ele sabe onde nós nos encontramos, o que estamos fazendo, participou da nossa programação reencarnatória e tem o fluido cósmico universal que faz com que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas rogativas, através da prece, estamos vinculados a ele. E ele sabe onde nós estamos, então não nos perdem de vista. Porque, caso contrário, não teria essa superioridade, né? Mas são superiores em todos os pontos. Então, nos acompanham em pensamento, em vibração, através da oração, sempre estão vinculados a nós. E a Joana nos aconselha, a dona Joana de Ângeles, quando erres, experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Então, nossos erros são os nossos acertos também, fazem parte da caminhada evolutiva. Então, quando dermos um passo que foi um erro, que experimentemos parecendo que estamos a sós, mas não estamos, ela nos aconselha que refaçamos o passo, levantemos, sacudimos a poeira, busquemos pelo pensamento e, principalmente, por esse elo de ligação com o divino em nós, que é a prece, a oração. O mestre de Nazaré nos ensina, nos ensinou, continua ensinando, que nós podemos nos vincularmos ao nosso Pai Criador pelas ações, pelo bem e também pela prece, quando ele nos ensina ao Pai Nosso. Então, através da prece, nós também podemos buscar o contato do pensamento com o nosso mentor espiritual. Questão 500, da obra O Livro dos Espíritos. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Pergunta de Kardec. E eles disseram sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Como chega o momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então, veja, no estado em que nós nos encontramos, expiações e provas neste momento, muito mais expiando, as depurações são necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Estamos todos na Terra vinculados a um amigo espiritual. Que, caso contrário, como eles nos dizem, nós não teríamos vontade de crescer espiritualmente, que somos ainda apegados às paixões, às coisas materiais, aos prazeres humanos, e, caso contrário, permaneceríamos assim por muito tempo se não existisse esse amigo espiritual que nos ama, que vela por nós. Quantas vezes sonhamos com seres que nós não conhecemos, pelo menos na sua aparência física, mas temos uma certa simpatia por aqueles que estão vinculados a nós naquele momento, e muitos deles são nossos anjos guardiães, guias e protetores, e são da família.
Lembremos que a nossa parentela espiritual vai muito mais além do que esses que estão encarnados agora conosco. Nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, chegará um momento em que não precisaremos, porque os espíritos que já se depuraram, já têm consciência de liberdade de ação, de respeito às leis. Então, Jesus nos diz aqui no planeta Terra que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Espíritos doentes são espíritos que ainda odiamos, que ainda desejamos as paixões inferiores, que ainda não nos libertamos dos apegos. Então, necessitamos desse grande médico de almas, que é o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, modelo e guia da humanidade. É o mentor espiritual da humanidade na Terra. E, em particular, cada família tem o seu mentor espiritual. E cada membro da família tem o seu mentor espiritual, que é o anjo guardião, o espírito protetor. Olha que maravilha, a misericórdia divina. E Deus acima de todas as situações, porque é o criador e mantenedor da nossa existência, da nossa vida. Joana, mais uma vez. Quando alcances as cumeadas do êxito, recorda-o feliz com o teu sucesso. No entanto, preservando-te do orgulho, dos perigos das facilidades terrestres. Nas cumeadas do êxito, quando nós estamos exitosos em alcançar objetivos elevados, esses irmãos espirituais vibram conosco, nos estimulam, têm prazer quando nós estamos buscando o conhecimento da vida, através de uma religião que conduz o homem moralmente ao bem, preservando-nos do orgulho, dos perigos das facilidades terrestres que ainda convivem conosco, são as provas, os convites para determinadas situações que nós, quando avaliamos em tempo, percebemos que não fazem parte mais da nossa condição espiritual, dessas facilidades, dessas conquistas fáceis que no futuro vão trazer prejuízos. E nós somos responsáveis por todas as nossas ações. Então, eles nos auxiliam a perceber onde há um perigo, onde podemos derrapar, a nos mantermos vigilantes. Anjo guardião, são sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com o pensamento divino, que buscam transmitir de modo que as criaturas se integrem. De que maneira? Psiquicamente, na harmonia geral que vige no cosmos. Olha que tarefa sublime. São sábios, são evoluídos, são competentes, aconselham-nos sempre para o bem, não nos oferecem algo que possa nos trazer prejuízos. Quantas vezes nós oramos pedindo isso ou aquilo e não acontece? Porque os espíritos sabem que nós não estamos ainda em condições de gerenciar para o bom caminho determinadas situações que nós estamos rogando. Isso é sabedoria, é evolução. Estão em sintonia perfeita com o divino, porque são os embaixadores de Deus que já se fizeram iluminados pela sua caminhada, pela sua trajetória, e retornam aos mundos para darem proteção aos espíritos que estamos começando da caminhada. Nós nos encontramos apenas no segundo degrau da escala evolutiva. Expiações e provas. Saímos dos mundos primitivos, acompanhados por eles, estamos agora no segundo degrau, planejando a nossa entrada do nosso mundo íntimo em um mundo de espíritos regenerados. E ele nos acompanhando, psiquicamente, olha o pensamento, olha o fluido universal, estamos vinculados a eles pelo pensamento, que é o que pensamos quando nós agimos, refletem no plano espiritual. E esses amigos, esses mentores, eles captam naturalmente o mecanismo da oração, porque é o impulso da vontade e da fé que parte de cada um de nós em busca desses irmãos maiores. Questão 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não fazem de maneira ostensiva? Veja que Kardec é prudente, lógico e racional, né? Porque a ação dos espíritos protetores realmente é velada.
Eles não fazem se apresentando, que isso tem um objetivo. Olha a resposta que eles disseram. Se contasses com seu apoio, não agirias por vós mesmo e não progrediria. Então, eles nos inspiram, nos amparam, mas quem toma as decisões somos nós. E essas decisões tomadas pela boa inspiração fazem com que nós possamos progredir na escala evolutiva. Espíritos medianos em expiações e provas, estando nos tornando espíritos bons, para no futuro sermos seres iluminados. Porque o bem, toda a constituição divina fazem parte da nossa natureza, da nossa consciência. Então, eles nos orientam, sim, mas no anonimato, porque não tem interesse em se apresentar. Caso contrário, nós não daríamos um passo, sabendo que tem um mentor espiritual que poderia fazer por nós, e o mérito ficaria com quem? Com eles, lógico. Então, não são orgulhosos, não são vaidosos, querem ver o nosso crescimento espiritual. Por isso que é o amigo espiritual, é o anjo guardião, realmente. A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre de maneira a nos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesses responsabilidade, não vos adiantarias na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem, nós espíritos, encarnado ou desencarnado, se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Então, eles trabalham no anonimato. Nos querem bem, de maneira a nos deixar livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um exercício. Cada espírito possui essa liberdade de ação, que está vinculada à lei de liberdade. Então, esse livre-arbítrio está vinculado também ao nosso nível moral, mas nós o possuímos. Nós não somos marionetes diante da vida. Eles nos inspiram no anonimato, no oculto, e nós tomamos a decisão para que o mérito seja nosso. Se não ouvimos, fizemos de maneira diferenciada, aquele demérito, aquela reação também será nossa. E nós vamos ter que consertar, e assim nós vamos evoluindo e progredindo diante do objetivo divino, que é a nossa trajetória encarnatória, que é o nosso processo de evolução espiritual, e faz parte da nossa vida. Advertem-nos do perigo, mas não tomam a frente para que nós não agimos. Se tivermos que aprender com a dor, eles vão deixar, porque estamos nesse momento agora passando o mundo inteiro por uma pandemia. Tem um objetivo, tem uma causa, a melhoria da humanidade, principalmente a nível espiritual. Que possamos estar aprendendo com esse momento, contando com o auxílio desses irmãos que nos protegem. Eles trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, tanto na glória como no fracasso. Nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Não nos julgam. Estão conosco em todos os momentos. Sejam momentos bons, sejam momentos não bons. Sempre protegendo e dando assistência. Quando nós nos afastamos deles pela lei e pelo desrespeito à lei, eles aguardam o momento próprio em que nós necessitaremos novamente na retomada do caminho. De modo que sempre estão disponíveis a nos dar a mão para que nós possamos caminhar firmes e seguros. Então, com confiança, com oração, nós vamos encontrando o caminho e, com certeza, esses anjos guardiões, que são lições vivas de amor, que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. Não se impõem, não usam de sua autoridade para coibir as nossas ações, aconselham, e o melhor momento é, como eu disse, no desdobramento. Nós vamos às preleções, às reuniões,
e no dia seguinte nós acordamos com algo no íntimo, como se tivéssemos uma conversa particular com alguém muito querido, que nos aconselham boas atividades e boas decisões. Então, eles confiam sempre que nós somos capazes e nos orientam da melhor forma possível, porque são os mensageiros de Deus. Com a conclusão desse trabalho desta noite, dessa reflexão muito importante para todos nós, a mentora Joana de Ângeles, mais uma vez, pela psicografia do nosso irmão, o senhor Divaldo Franco, nos diz que o anjo guardião é o nosso mestre e amigo mais próximo. Emana-te a ele. Entre eles, os anjos guardiães e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhe as diretrizes, a fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Mensagem de Joana de Ângeles. É o nosso mestre e amigo de todas as horas, é o espírito que se encontra mais próximos a nós. Muitas vezes nós aspiramos, chamamos por outros espíritos e nos esquecemos que bem próximo, nos acompanhando há milênios, tem esse irmão amigo. E podemos nos ligar a ele cada vez mais para termos clareza das diversas situações. E ela nos diz que entre os anjos guardiães que estão na Terra, ligado a cada espírito, e Deus, o Criador e mantenedor da vida, nós temos quem? O nosso mestre, nosso modelo e guia perfeito da humanidade, que nós conhecemos como Jesus da cidade de Nazaré. E ela nos aconselha, quando estamos meditando nas lições do Evangelho de Jesus, buscando seguir as diretrizes, o nosso anjo da guarda encontra corações, mentes abertos, para que sejamos influenciados por eles. E eles estarão com mais facilidade nos conduzindo ao aprisco que Jesus encaminhará ao Pai amoroso e justo, que é o nosso Criador, e nós somos centelhas de Deus. E como centelhas de Deus, nós estamos em expansão, estamos caminhando para a perfeição espiritual, e nesse processo nós continuamos sempre buscando esse guia amoroso, modelo e guia que se chama Jesus de Nazaré, que é o amigo de todas as horas, e que nós não podemos descartar de maneira alguma. Sempre fomos orientados, enquanto criança, da oração ao anjo da guarda. Nenhum de nós iríamos para a cama, lembram-se? Sem antes orar ao seu anjo da guarda, a prece do santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador. Se Deus a ti confiou a piedade divina, vós sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Então, fomos assim que nós aprendemos. Foi assim que nós aprendemos pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, nossos orientadores, porque eles também trouxeram na acústica da sua educação espiritual que essa mensagem do anjo da guarda é verdadeira. Eles existem como seres amorosos que nos conduzem, e todos eles estão submetidos à égide amorosa do nosso irmão e mestre, Jesus de Nazaré. Então, não nos esqueçamos, quando praticamos o Evangelho no lar, esses amigos espirituais estão bem próximos a nós, aproveitando o conselho que Joana lhes diz aqui, ó, meditemos nas lições do Evangelho de Jesus, buscando seguir as diretrizes. Todos nós estamos nos esforçando para colocarmos em prática o que estamos aprendendo no Evangelho, com certeza. Mas ainda nós não conseguimos aquilatar essas possibilidades. Mas pela perseverança, pela disciplina, pelo estudo, nós estaremos vinculados, estaremos sempre vinculados a esse irmão maior, que é Jesus de Nazaré, e com ele, esse irmão sublime, que conosco também nos acompanha em todos os momentos. Então, amigos e amigas, frequentadores, trabalhadores dessa seara espírita Jesus Gonçalves, continuemos firmes nos nossos propósitos, confiantes na misericórdia do Pai, confiantes no nosso irmão Jesus de Nazaré, que é o amigo incondicional,
de todas as horas, que continua conosco, nos orientando, nos amparando em todos os momentos, e tenhamos a certeza que todos os momentos de dificuldades de nossa vida vão passar, já estão passando, e nós continuaremos aqui. Então, uma boa noite, que Jesus nos abençoe, e na noite de hoje, quando formos repousar o corpo, lembremos da prece a esse amigo espiritual que é o nosso anjo da guarda. Muita paz, obrigado pela atenção a todos, e que o Mestre Jesus de Nazaré, amigo de todas as horas, nos abençoe agora e por todo sempre.